Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. O meu nome é Juvaneida Araújo e eu sou professora de língua portuguesa na Escola Epaminondas Mendonça, nas turmas de 7º ano. E hoje a nossa aula será sobre intertextualidade, que trata-se diretamente da interpretação textual. Hoje nós vamos aprender o conceito e o uso da paráfrase, certo? Então vamos lá. O que é paráfrase? O que é parafrasear? Com certeza vocês já fizeram isso, certo? A gente faz isso não só na disciplina de língua portuguesa, mas também nós temos essa habilidade em outras disciplinas e em outros aspectos da nossa vida também. Parafrasear é contar, escrever com seus argumentos, com as suas palavras, o que você compreendeu de um texto pré-existente. Então, consiste em fazer referência a um texto pré-existente e essa referência ela pode aparecer de maneira explícita ou implícita, de maneira direta ou indireta. Eu tenho um exemplo aqui bem interessante sobre a paráfrase e eu vou ler para vocês compreenderem melhor, que é uma sequência de paráfrases, de textos que foram parafraseados, inclusive é um dos meus textos preferidos, com certeza vocês devem conhecer, que é um texto bíblico que chama-se, que é um texto bíblico, Coríntios 13. Vou ler só um pedacinho, certo? Para vocês lembrarem melhor. Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira qual que transportasse os montes, se não tivesse amor, eu nada seria. Que lindo esse texto, né? Vale uma reflexão atual sobre essa situação que estamos vivendo. Então, apesar de ser um texto bíblico, de ser um texto antigo, mas é extremamente atual. A partir desse texto bíblico, outros escritores, outros artistas, eles fizeram paráfrases. Eles tomaram esse texto que eu acabei aqui de ler, um pedacinho para vocês, que eu sugiro que vocês leiam nessa quarentena, faz muito bem. E qual foi, a partir desse texto, Coríntios 13, Camões, da literatura, identificar essa relação que o texto bíblico tem com o soneto de Camões. Diz assim: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, nesse soneto, Camões ele tem talvez a intenção de definir como seria o amor. A partir do texto bíblico, do soneto de Camões, ainda foi feita uma outra paráfrase, que eu separei aqui para ler para vocês também, e que é uma sugestão de leitura, vocês devem ler, que é uma música. Vejam que gêneros diferentes. O texto bíblico virou soneto e também foi parafraseado e torna-se canção. A canção que foi parafraseada, que é a paráfrase, se chama Monte Castelo, da banda Legião Urbana. E é uma música espetacular, que faz essa referência direta, certo? Tanto ao texto bíblico como ao soneto de Camões. Também tenta definir o amor. E eu vou ler um trechinho para vocês. O nome da canção é Monte Castelo e diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Que lindo, né? Se ler. Ainda mais nessa situação em que estamos vivendo atualmente. A literatura ela nos traz esse poder de fugir da realidade. E o impressionante é que mesmo sendo um texto bíblico escrito há séculos atrás, um soneto escrito há décadas atrás, uma música muito antiga, trata
fielmente situações atuais. A literatura tem disso, por isso que é tão fantástico. Entenderam? Conseguiram compreender o que é parafrasear? Não é algo difícil, é algo que nós já temos a habilidade em fazer. Às vezes a gente pede a um colega, eu não assisti tal filme, eu não li tal livro. Você já leu, pode me dizer como é? E a gente acaba descrevendo. A gente descreve com as nossas palavras, com os nossos argumentos, o que nós assistimos, o que nós vimos. Você não vai, quando você vai parafrasear, você não vai escrever com as mesmas palavras do texto pré-existente, é com as suas. É com a sua seleção de vocabulário. Por isso que a paráfrase tem essa marca tão pessoal do autor. Se eu leio o texto bíblico, Coríntios 13, e eu transcrevo no meu caderno o que o texto me diz, essa minha conversa com o texto, eu vou ter uma seleção de palavras, a minha escolha de palavras, de vocabulário, os meus argumentos. É claro que vai retomar constantemente e eu não posso fugir a essa ideia central do texto. Mas é claro que se outra pessoa vai descrever o mesmo texto, ela vai escolher as palavras, os argumentos, o vocabulário. Então há uma marca bem pessoal em cada paráfrase. Então parafrasear é isso, gente. É escrever com suas palavras, com seus argumentos, a sua ótica, a sua interpretação sobre um texto já existente. A paráfrase, ela não só acontece através de textos, como eu dei exemplo aqui. A paráfrase também acontece através de tirinhas, de charge. As tirinhas, a maioria delas, digamos assim, elas fazem referência a um texto já existente ou a situações existentes. Traz aquela crítica, né, através de imagens e de uma linguagem verbal ou não verbal, que pode também ser utilizada para fazer a paráfrase. A linguagem verbal, como vocês já sabem, é aquela linguagem que a gente utiliza de palavras, utiliza de verbos, através da oralidade ou da escrita. E a linguagem não verbal é aquela linguagem que dispensa as palavras, que através de símbolos, de códigos, de imagens, a gente também consegue interpretar e compreender a mensagem. Como, por exemplo, o quadro Mona Lisa, aqui desse lado. Esse é o quadro Mona Lisa, que foi pintado por Leonardo da Vinci. E esse aqui, desse lado, eu tenho uma paráfrase do quadro. Então, eu utilizo aqui uma linguagem não verbal, uma obra que foi parafraseada. Percebem a semelhança entre os dois quadros? Percebem que, se eu não conhecer o quadro Mona Lisa, só ver primeiro esse quadro aqui, que é a paráfrase, eu não vou saber que se trata de uma paráfrase que faz retomada a uma outra obra. Então, é importante que o aluno ele tenha o hábito de leitura, porque isso só enriquece, não é verdade? E através da leitura eu vou cada vez mais acumulando conhecimento e identificando as fontes. Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado com essa breve aula sobre intertextualidade, que vocês possam praticar, que vocês estejam sempre curiosos e interessados a fazer uma boa leitura. A leitura ajuda sempre, ajuda muito, em muitos aspectos da nossa vida. Certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.